Olá, meu bem, eu sou Rosa, sou instrutora de saberes ancestrais e energético para mulheres e seja muito bem-vinda à nossa alunação de aquecimento para o evento da Semana do Sagrado Feminino, que acontecerá nos dias 28 e 30 de agosto e também no dia 1º de setembro, de forma online e gratuita aqui no nosso Instituto Arco 180. E o link para você fazer a sua inscrição e participar do nosso evento está na descrição desse nosso vídeo. E nessa nossa aula de aquecimento, a gente vai estudar a respeito da influência da Lua na mulher. E essa temática, ela surgiu devido a um post que eu fiz no nosso Instagram, no stories do nosso Instagram, onde eu perguntei para vocês exatamente, observando essas duas fotos que eu postei, minhas, quanto tempo vocês diriam que tem de diferença entre essas duas fotos? Porque fotografar o nosso rosto ou até mesmo o nosso corpo é uma das formas da gente poder ter como prova concreta dessa influência lunar na nossa natureza, no nosso ser enquanto mulher. E vocês ficaram impressionadas que a diferença entre essas duas fotos era apenas de 3 dias. Porque na primeira eu estava na minha lua minguante e na de baixo eu estava na minha lua nova. Infelizmente, ainda há uma resistência colocada por diversas camadas, vamos colocar assim. A mulher ainda tem uma resistência em ver beleza, de ver prazer e poder nessa ciclicidade feminina, nessa dinâmica que é a natureza feminina, que rege essa natureza, essa essência, essa energia feminina, que nós somos dinâmicas. Nós temos essa condição necessária para que a gente possa exercer o nosso papel de ter esse ventre, que é um ventre criativo. Para a gente poder entender melhor como é que é possível isso, é preciso a gente beber de uma fonte ancestral que ensina que os primórdios, lá no início da humanidade, eles já tinham a Lua e já entendiam que a Lua tem um magnetismo direto sobre a Terra e também diretamente na vida que tem nela, na Terra. Inclusive em seus 3 reinos, tanto no reino mineral, quanto vegetal, quanto animal. E que esse processo da gente poder observar essa natureza diz respeito que tanto as águas, quanto os cristais, quanto as seivas das plantas, com os seus fluidos, as águas também interna ao ser humano, capta todo esse magnetismo, essas frequências lunares. Olhando especificamente agora para uma influência lunar na mulher, quando a gente fala das águas internas de um ser humano, no quesito feminino, no quesito da mulher, a gente está falando ali do nosso período da nossa lunação. Que esse período da lunação na natureza feminina é onde acontece essa dinâmica dessa magia lunar para traçar o nosso ritmo, a nossa dinâmica enquanto mulher. Ou seja, o ciclo feminino tem a sua dança biológica dos hormônios a nível físico, mas a nível multidimensional, ou seja, olhando para a mulher considerando o emocional, o mental e o espiritual e também o físico, olhando toda essa dinâmica, quem traça isso é a magia da Lua. Nesse contexto, quem traça é a magia lunar. E esse conhecimento ele é tão verdadeiro e milenar que tem a sua raiz mais antiga, inclusive, do que o paganismo. Porque ele vem de um período que é denominado como a matrifocal da nossa humanidade. É aprender a magia da Lua na regência e na dinâmica da natureza da mulher, tem como esse princípio da gente observar a natureza e reconhecer nela a sua face feminina, para que a gente possa tê-la como um espelho, como uma referência, como um arquétipo a ser buscado no nosso dia a dia, para saber manifestar em harmonia essa nossa energia enquanto mulher. Entende que os nossos ancestrais buscaram exatamente uma referência desse feminino na natureza. Isso significa que a reconexão com a deusa mãe, que desde os nossos primórdios, que a Lua tem esse lugar, ela sempre foi associada a uma deusa, a uma mulher. Então é essa reconexão que a gente precisa fazer. Ela era vista na ancestralidade como o sol da noite, onde o olho dessa deusa ela abria e fechava ao longo de um mês.
exatamente pela essa percepção das fases da lua. Então eles tinham a lua como o olhar dessa deusa. No Egito, a lua ela era chamada de mãe do universo. Já pelos saberes dos índios norte-americanos, eles a chamavam de a mulher velha que nunca morre. Os hindus a reverenciavam como a Ione. Essa Ione significa esse portal sagrado por onde as almas passariam para poder reconhecer o paraíso. E esse reconhecimento da lua como poder feminino tornou-se um culto universal na nossa ancestralidade. Era necessário a gente ter essa observação da natureza para a gente poder ter uma condição de uma sociedade mais harmônica. Era inclusive mais palpável a percepção do tempo, da passagem do tempo, graças a essa observação lunar. Porque a gente tinha na contagem da duração entre uma lua nova e outra a existência de uma ciclicidade. E na junção de 13 lunações, a gente percebia uma ciclicidade de um ano. Então, o papel dessa observação lunar foi determinante em muitas fases da humanidade, na nossa ancestralidade. E é essa referência que a gente deve resgatar no nosso feminino. É olhar para a lua como uma deusa que está constantemente emanando energia feminina, uma fonte de criação, é o nosso grande espelho de como que acontece toda essa dinâmica da natureza feminina. E além disso, dessa condição de observar essa face feminina regendo toda essa arquitetura da natureza, para além disso, essa deusa, ela norteia a mulher, porque o magnetismo lunar dela está diretamente ligada com o nosso campo. Isso quer dizer que para você acessar e você entender, para você ter consciência de como que a lua influencia você, é necessário 2 passos primordiais. O primeiro é exatamente esse resgate desse olhar para a lua e tê-la como uma deusa, tê-la como a face feminina da natureza. Esse macro espelho que a gente observa e vai entendendo e conhecendo a sua dinâmica, ter esse espelho no qual você consegue aprender a respeito de como manifestar o poder da energia feminina. É um espelho capaz de fazer com que a gente realize um estudar de si, para que a gente possa manifestar e realizar o nosso desenvolvimento. Porque ela tanto mostra aquilo que precisa ser limpo como aquilo que precisa ser potencializado. E conhecer a magia lunar é exatamente a gente resgatar a base da espiritualidade feminina. A magia lunar tem na sua condição dessa deusa uma regência num ritmo, numa frequência de 28 dias, com a presença de 4 fases. Em um estudo mais avançado do sagrado feminino, a gente consegue chegar a espelhar não apenas essas 4, mas na verdade 9 fases. Mas, para essa aula do aquecimento, para essa aula inicial, a gente fica numa regência de 4 fases, que é a fase da lua nova, da crescente, da cheia e da minguante. E cada fase tem a sua energia específica, tem um arquétipo feminino oculto que essa deusa está trabalhando na gente. Então a gente precisa estudar essa deusa e fazer uma correlação com o nosso mundo interno. Porque quando a gente está observando essa lua do céu na sua fase da lua nova, ali a gente está tendo a permissão de acessar o profundo feminino. Por quê? Porque a luz da lua ela está voltada para as raízes. Ela está conduzindo com seu magnetismo para o interno. Ela está fazendo isso para canalizar uma energia de renovação. Ela está clareando e fortalecendo contextos profundos que estão registrados nas raízes. Isso que eu estou falando para você acontece, esse movimento, esse magnetismo nos 3 reinos. Quando a lua do céu ela está nova, ela está regendo exatamente esse movimento na natureza. Na mulher, refere-se exatamente ao período da menstruação, para que a gente possa trabalhar esse arquétipo da morte e do renascimento. Esse é o arquétipo oculto dessa deusa nessa fase da lua nova. Então a gente precisa interiorizar isso e
fazer uma correlação com o nosso mundo interno. Quando ela está na fase da lua crescente, ela está proporcionando, ela está emanando uma energia de florescimento, uma energia para doar a esses 3 reinos uma condição de realização, de sermos mais assertivos, do fazer, do concreto, do buscar os sonhos. Então, é essa condição da gente ser mais guerreiro pelos nossos sonhos. No reino vegetal, por exemplo, as seivas e os fluidos dos vegetais, eles se encontram mais concentrados nesse período da lua crescente nos caules. Para quê? Para dar essa vitalidade, para dar mais sustentação, mais força para o reino vegetal. Na mulher, esse período da lua crescente diz respeito à fase do pós-menstrual. É o arquétipo da menina, da guerreira. Já na lua cheia, a lua cheia no céu, com toda a sua potência de luz, ela está voltada agora para onde? Não é mais para o interno como na lua nova. Ela está voltada exatamente para o externo. Porque a lua está ali emanando no auge do seu magnetismo para que seja desperto nos 3 reinos a energia do servir. Essa energia para que a gente possa se relacionar, falar e aflorar as nossas emoções. Na esfera do reino vegetal, essa condição de preparar para servir significa que as seivas e os fluidos dos reinos vegetal agora está concentrado não mais no caule. Ele se concentra agora nas folhas da planta. Na mulher, é a fase ovulatória. É quando a gente está ali trabalhando o oculto do arquétipo da mãe, desse estar para o outro, de estar disponível para servir. Na fase da lua minguante, a deusa lua, ela começa a magnetizar e a fazer um trabalho de recolher a sua energia. E esse recolhimento que ela faz proporciona exatamente um momento de examinar, fazer com que venha para a gente, canalize para a gente essa condição da gente diminuir, compassar mais o ritmo, para que a gente possa alicerçar uma sabedoria. Essa força que não é física, como é na lua crescente, mas uma força dos nossos propósitos, da nossa maturidade, do saber encerrar ciclo, sabendo e sendo uma boa ceifadora, eliminando ela enquanto Deus, eliminando dos 3 reinos aquilo que não deve mais seguir para o seu próximo ciclo. E assim se preparando novamente para acessar novamente o portal do profundo feminino com a próxima lua nova. Essa é a dinâmica. E essa dinâmica proporciona muita transformação quando a gente trabalha de forma consciente. Para a mulher, essa fase do período da minguante é o período pré-menstrual, com o arquétipo da nossa anciã, com esse arquétipo de ser sábia, de ser conselheira, de ter esse magnetismo de orientação, porque a gente vivenciou toda essa ciclicidade. Essa dinâmica da lua enquanto deusa, enquanto face feminina da natureza, ela vive tudo isso e domina esses 3 reinos, o mineral, o vegetal e o animal. E quando a gente reconhece essa deusa, a magia da sua regência, para além do nosso corpo físico, como o sagrado feminino ensina a gente a fazer isso, a despertar isso, ter esse conhecimento, o segundo passo que a gente precisa para poder perceber essa influência da lua, tendo ela já como essa referência, essa deusa, esse espelho, a mulher ela precisa agora se reconhecer como detentora de um ventre feminino, que esse ventre feminino possui águas da vida em seu útero, porque é pela condição dessas águas de vida capaz de gerar uma vida que a gente tem o berço da humanidade, que possui essa lua interna, nesse nosso caldeirão criativo, que é o nosso útero, que é regido exatamente por esse magnetismo, por essa magia da lua. É por isso que nós somos uma micro-representação desse grande espelho. Assim como a lua, que é a mulher velha que nunca morre, e interage diretamente com o poder criativo na Mãe Terra, a mulher tem o útero. Tem esse órgão que é de extremo poder físico e que é capaz de gerar um ser humano e que também tem os seus poderes ocultos. Então, a mulher, quando vivencia tudo isso, por ter esse órgão, ela interage de forma consciente ou não com esse poder criativo.
Por isso que nesse segundo passo, ele desperta pra gente, a gente olhar pra gente como essa micro-representação, desperta na gente, a gente observar como é que está a nossa lua interna, é reconhecer a nossa lua interna, ou seja, o período da nossa lunação, nosso fluido menstrual, nosso sangue menstrual, reconhecer essa lua e reconhecer o movimento no nosso ciclo, as 4 fases. Mas olhando para tudo isso e tendo como espelho a nossa lua do céu, para que a gente possa fazer essa autoavaliação e essa observação. Sendo capaz de se ver de forma integral, não só por uma dinâmica biológica hormonal, é para além dessa condição do que rege o nosso ciclo biologicamente falando, a gente se vê nessa condição multidimensional. Porque a condição hormonal ela é também influenciada pela condição emocional e mental. É preciso a gente entender que ao longo do nosso ciclo menstrual, como é que a gente está regendo, como é que a gente está conseguindo se comportar com a nossa lua. Entende que essa lua interna, com esses arquétipos femininos primordiais, que tem a morte e o renascimento, a menina, a mãe e a nossa anciã, é olhar para esse arquétipo feminino primordiais, que são esses 4, os outros são ramificações disso, para entender, por exemplo, assim, na sua lua nova, no seu período menstrual, ele é prazeroso? Ou tem algum bloqueio físico, algum bloqueio emocional, mental, uma insatisfação, uma rejeição? Como é que tá você na sua lua crescente, no seu período pós-menstrual? Essa lua interna sua, nesse período, a sua menina, ela tá ferida? Ou ela tá sonhadora? Entretanto, ela tá sonhadora, mas ela não tá conseguindo realizar o que ela sonha. Ou ela tá super mega produtiva? Como é que tá a sua lua cheia? Esse período do nosso arquétipo oculto da deusa, que é a mãe, o arquétipo da mãe, no período ovulatório. Você se sente cansada? Porque é nesse período onde a gente tem o auge da nossa energia, do nosso magnetismo. Entretanto, se houver alguma desarmonia nesse arquétipo, existe exatamente um oposto, uma sensação de baixa de energia, onde a mulher pode estar desequilibrando a lei do dar e receber. Na lua minguante, no período da pré-menstrual, como é que tá a nossa famosa TPM, a sua anciã, a sua sábia? Ela tá ranzinza? Ela tá abusada? Ela tá irritada? Ou ela tá inspirada para poder agir com as decisões maduras que ela captou, que ela amadureceu ao longo do ciclo e que, inclusive, faz com que as outras pessoas venham ali pedir orientação? Como é que tá você? Você sente esse magnetismo no seu período da pré-menstrual? Se você quer fazer desses saberes ancestrais uma prática de autoconhecimento, saiba que é uma observação de si, tendo como referência essas energias, esses arquétipos da nossa deusa Lua, que ao longo do seu ciclo menstrual, ele se manifesta, porque você, nós mulheres, estamos diretamente conectadas com ela, com essa frequência dela. Então é reconhecer isso dentro de você. E o mágico de tudo isso é que a energia que a gente vibra na nossa lua, ela se manifesta no nosso corpo físico, como a gente viu na foto. Então é o seguinte, experimente fazer uma identificação da sua lua interna, com as suas 4 fases ao longo do seu período menstrual. Tire uma foto sua, pode ser do rosto ou do seu corpo por inteiro, para que você tenha essa prova mais concreta dessa influência, para você desenvolver mais compaixão com você ao longo do ciclo. Quanto mais a mulher resgata o olhar para a lua e essa espiritualidade feminina, mais ela vai conseguir desenvolver amor próprio. Porque ela tem mais compaixão, ela desenvolve mais compreensão com toda essa dinâmica, com toda essa ciclicidade. E ela sabe, por exemplo, assim, o porquê que ela vai ter dias que ela não vai estar se sentindo tão atraente fisicamente. Mas ela estará se sentindo atraente pelo olhar maduro pela vida. E essa condição, esse despertar, ele só é possível com o desenvolvimento da gente ver beleza, da energia que está vibrando nas 4 fases. Caso contrário, o que a gente vai encontrar? A gente vai constatar exatamente a realidade que a grande maioria das mulheres vive na sociedade atualmente. Por exemplo, assim, uma mulher hoje madura, uma anciã, uma sábia, ela não é bem vista na sociedade. Muito pelo contrário.
A fase da anciã, que é a fase da menopausa, ela é vista hoje na sociedade como uma fase inútil, onde a mulher ela perde o seu valor, ela não tem magnetismo, ela não tem poder. É uma sociedade que ela valoriza apenas o externo e o fazer. Então, essa mentalidade da sociedade do que valoriza na mulher dificulta muito a mulher, por exemplo, a ter uma mentalidade harmônica consigo no seu período pré-menstrual. Exatamente porque nesse período do pré-menstrual ela está vibrando por uma influência da lua, exatamente a energia da anciã, a energia da sábia, a energia da velha. E voltar-se para esse mundo interno, infelizmente hoje na sociedade, ele não é bem colocado para que as mulheres vivenciem isso. Percebe que esse simples exemplo que eu dei a respeito da mulher manifestar uma desarmonia, uma não aceitação da sua ciclicidade por inteiro e negar esse período pré-menstrual como ele é visto hoje em dia na sociedade, ela está usando, na verdade, o espelho e a referência de uma harmonia feminina, exatamente o que a sociedade está valorizando, e não o que a deusa, esse nosso macro espelho, ele é, e ela emana para a gente. Então, a gente tem que fazer esse realinhamento, despertar a influência da lua na mulher. Quando a gente abre essa nossa consciência para isso, na verdade, quando a mulher não faz isso, acontece facilmente a mulher de negar o feminino e deixar de viver a sua potência. Ela vai viver uma realidade, vai se sentir fragmentada em diversos aspectos, em diversas áreas, muitas das vezes até induzida a valorizar apenas o que está sendo conveniente para a sociedade. Então ela está perdendo muito da condição da potência feminina dela por inteira. Essa aula ela tem como propósito chegar na sua consciência, na consciência do seu coração, o quanto é necessário para o seu bem-estar físico, emocional, mental e espiritual, você rever seu olhar para essa mentalidade que carrega a respeito do feminino. É resgatar a conexão com a lua, é resgatar a sua bússola interna. Por isso que essa é uma prática que promove tanto a saúde da condição do seu corpo físico, da sua ginecologia, desde o seu ventre até a condição de um equilíbrio na condição energética, na condição espiritual, emocional e mental da mulher. A bússola interna é exatamente esse estudo da sua lua interna, esse estudo que ninguém pode fazer por você. Eu, enquanto instrutora, eu estou aqui lhe ensinando a como você pode estudar, como que você pode realizar o início dessas suas práticas pelos saberes ancestrais e energéticos. Mas esse caminho do autoconhecimento feminino pelo sagrado feminino, nele é intrínseco exatamente a mulher vivenciar receber, ser devolvido a ela uma autonomia. Essa liberdade que um dia foi retirada da mulher a partir do momento em que ela se desconectou tanto da deusa quanto da Mãe Terra. Então, esse estudo pelo saber ancestral e energético é primordial, essa disponibilidade, essa busca nascer de dentro para fora, do seu coração, para que você vivencie essa reconexão com a lua, para poder resgatar essa reconexão com essa deusa, para poder fazer um estudo mais profundo com esse grande espelho, que é o espelho no qual nós devemos procurar fazer essa autoavaliação. Diante de todas essas provas que eu trouxe a respeito da influência do nosso corpo físico e de todos esses saberes, eu quero incentivar e orientar você a fazer o estudo da sua lua interna. Observe como é que você se comporta, como é que comporta essa influência da magia lunar no seu ciclo menstrual como um todo. E tenha em mente de você identificar as 4 fases da lua, como é que esse movimento rege em você, no seu ser, de forma integral, tanto fisicamente, emocionalmente e mentalmente, e também espiritualmente. Como é que você percebe essa influência? Porque todas essas fases, essas 4 fases, que está sendo regido pela lua, você tem isso.
Entretanto, quando a mulher consegue fazer um realinhamento com a bússola, fica nítido que cada fase da lua do céu traz um auge de energia pra gente enquanto mulher. Porque na lua crescente, por exemplo, a gente tem um auge de energia física. Na lua cheia, a gente tem um auge da energia emocional. Na lua minguante, a gente tem um auge da energia mental. E na lua nova, a gente acessa o profundo feminino pelo portal da morte e renascimento. E ali está representado exatamente o auge espiritual que a gente acessa no nosso ciclo. Então, vivenciar tudo isso faz com que você possa resgatar esse processo de estudar de si de uma forma alinhada com a nossa natureza feminina. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha agregado valor aos seus estudos do feminino, boas práticas junto à deusa, e qualquer dúvida deixa nos comentários que eu volto para poder lhe auxiliar. Observe que tudo isso que a gente está falando aqui da influência, comprove tudo, como eu falei, né, de perceber fisicamente essa influência, tudo isso é válido quando você tem um propósito a olhar para dentro de você. Todo o processo de autoconhecimento, ele precisa ter um propósito. Você quer realizar isso, você quer fazer uso desses saberes, diante de qual propósito? O que você está precisando realinhar dentro da sua natureza? Para realinhar essa bússola e ter essa harmonia. Como eu falei, de cada fase, você ter consciência de que quando você está vivenciando o seu ciclo menstrual, você está recebendo aquela energia de forma harmônica. Porque se nessa sua observação, nessa condição de você examinar seu ciclo, perceber as 4 fases, sabendo agora qual é o arquétipo oculto de cada fase, e você vai fazer seu autoexame, se tem algo que não está encaixando, como eu falei, no período da mãe, que é o auge do feminino, é quando você está magnética, quando você está para o servir, e você observa que no seu ciclo você está o oposto disso, o que você entende disso? O que é que a lua, a deusa, está dizendo para você? Que tem ali algo fragmentando a sua energia que te deixa harmônica com essa fase. E o que é? Aí é onde a gente começa a ativar esse lado da nossa buscadora de si, de investigar no nosso ventre aquilo que a gente precisa deixar ir. Qual é o arquétipo que a gente precisa trabalhar para poder fazer um processo de harmonizar o nosso ser de forma integral, fisicamente, porque quando há um desequilíbrio, está sujeito a alcançar o físico e gerar alguma desarmonia, algum desequilíbrio ginecológico. Então, perceba que é um conjunto, é todo um cenário, tá? Faça suas observações, qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente volta aqui para poder te auxiliar. Até a próxima aula aqui de aquecimento para o nosso evento da Semana do Sagrado Feminino pelo Instituto Arco 180.